Define parameters of program. Olá, eu sou o Ricardo Sawaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Hello. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Fernando Odo Rodrigues e você está ouvindo o Conversa de Bar Panorâmico, o único bar na federação em que não é servido Sinterhall. Estão aqui comigo hoje Murilo Von Groll. Fala aí, errante! Dali, gurizada, como é que vocês estão? Vamos aqui falar desse filme, acho que a primeira unanimidade que a gente fala aqui no nosso querido Conversa de Bar Panorâmico. Não conte com isso. E também aqui comigo, Carlos Santos. Manda lá, Carlos. Fala aí, pessoal. Fernando, Murilo, grande prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Rapaz, rever primeiro contato tá sendo um problema, hein? Mas vamos lá, vamos bater papo. E é isso, nós vamos hoje conversar sobre Primeiro Contato, o segundo filme para cinema da nova geração, filme de 1996. O ano que o Grêmio foi campeão brasileiro contra a Portuguesa, grande ano. Oi? Quando você fala pra mim, Odo, lembra... O que você lembra de 96? Eu falaria pra você, eu tava no segundo ano de faculdade, eu lembro de assistir as Olimpíadas de Atlanta, e eu lembro de Primeiro Contato, que acho que aqui, na verdade, provavelmente estreou em 97, mas tudo bem. Eu não lembro de nada, evidentemente. Ué, eu tenho culpa que o óvulo da sua mãe, o espermatozoide do seu pai não estava prestando atenção? Não, e o mais curioso, a minha mãe tinha a minha idade em 96. Tá, eu tinha mais que isso, então... Porra, eu sou velho pra caramba. Eu comentei isso. Não, mas 96 é um grande ano, Lançou o Primeiro Contato, Olimpíadas de Atlanta, Grêmio campeão brasileiro, gol do Paulo Nunes, grande ano. Grande ano. Tudo que você falou é o que nós já tínhamos falado antes. Vamos botar ordem nessa casa, nessa mesa aqui. Carlão, melhor filme da nova geração? É o melhor filme da nova geração, sem dúvida. Mas, assim, infelizmente a gente tem que, pelo menos pra mim, né, fazer um comentário. Porque os outros são bem ruins, né? A gente pega Generations, que a gente já conversou, ele é bem ruim. A gente pega Insurrection, ele é bem ruim. E a gente pega Nemesis, nossa, é horroroso. E aí, nesse cenário, óbvio que o First Contact é o melhor filme. Se ele é um filme bom, cara, eu já nem sei. Porque a gente começa a rever, eu estava revendo o filme agora pra gente conversar aqui. Eu continuo com a impressão de que ele é o melhor filme da nova geração, né? Mas sempre com esse reflexo de que os outros filmes não foram tão bons assim. Se a gente fosse pelo menos, fazer o exercício de comparar Primeiro Contato com os filmes da série clássica, cara, ele vai ficar bem atrás, entendeu? E aí acho que a gente vai falar um pouco aí falar um pouco do filme. Mas assim, eu sempre tive um pé atrás com esse filme, por conta daquilo que a gente já falou incidentalmente em outros podcasts. Assim, ele é um filme que ele depende da experiência da nova geração. Você precisa conhecer The Best of Both Worlds, pelo menos para conseguir entender o contexto do filme. Não é tão grave aqui como em outros filmes. Eu acho que dá para aproveitar o filme sem esse conhecimento, mas o conhecimento disso é fundamental. Isso já tira uns pontinhos. Então, assim, se eu tivesse que dar nota numa escala máxima de filmes, nota 10, esse filme jamais teria um 10 por conta disso. Ele depende de um outro, a gente já falou disso outras vezes, né? A gente depende disso. E agora, aí você vai olhar o restante, tem aquela aventura em terra que ela é bem bacana, ele segue aquele esquema tradicional de Jornada nas Estrelas, de você ter duas tramas se desenvolverem em paralelo, que vão se encontrar em algum momento. Cara, eu confesso que na última assistida desse filme, eu cheguei à conclusão que eu não gosto da Enterprise a D, eu acho que, por que pareça,
tava melhor, sabe? Não consigo. Pra Aí mim, parece uma nave Alien. ela é muito esquisita, assim, a ponte dela é apertada. Então, não, vamos lá, tem uma série de questões. E segue esse esqueminha dos dois filmes, dos dois plots ali em paralelo. São ruins? Não, são legais. Eu acho que tem essa parte do Picard ali, eu acho que o Patrick Stewart, eu acho que ele vai muito bem aqui, né? Eu acho que o aprofundamento da questão dele com os Borgs, acho que funciona super bem. A parte lá na Terra, e aí o ator que faz o Zefon Crockett, que agora me fugiu o nome, mas ele manda muito bem, eu acho que é muito engraçado. Tem um quê ali, até de série clássica, né? Quando a gente fala do humor da série, eu acho que tá ali. Eu acho que é bacana que o filme consegue, de um lado, ter um plot bem dramático, do outro, mais James, não sei das quantas aqui, o ator que faz o Zefon Crockett. Sobrenome que eu não sei pronunciar. Daqui a pouco a gente dá uma catada, mas o que acontece é isso. Então, assim, é um filme que eu tenho assistido os filmes e séries e tal, e tudo tem melhorado. E, James Cromwell. Agora, infelizmente, para mim, primeiro contato, acho que ele caiu um pouco, né? Ele caiu um pouco no meu conceito. E aí, depois pode ser que vocês aí conversando, vocês consigam reviver o meu carinho pelo filme. Não é que eu acho ele ruim, não, mas eu acho que ele acaba sendo muito mais valorizado por conta dos outros filmes que não são legais, cara. Enfim, não sei. Eu concordo com você, Carlos, e eu tive uma experiência melhor, eu vou te passar. Eu tive uma experiência melhor quando eu fui no cinema. Eu tive uma experiência ruim antes de ir pro cinema, porque eu tinha um Fusquinha. Eu tinha um Fusquinha 76. Nossa. E ele costumava estourar o cabo do acelerador. E justamente no dia que eu tava indo, fui pegar o carro para ir pro cinema, estourou o cabo do acelerador. Mas assim, eu tenho um fator sentimental até com ele, porque eu sou muito fã do Jerry Goldsmith. Não só pelas trilhas que ele fez por Star Trek. E eu lembro de chegar na sala de cinema, e isso é coisa que não acontece mais hoje em dia, né, Carlão? Nesse tempo, você chegava na sala de cinema, você entrava na sala quando tava subindo os créditos ainda. Então eu lembro de entrar na sala para esperar a sessão do primeiro contato e tá ouvindo lá. Então aquilo já me pôs na vibe do filme. Agora, é interessante eu ver. Murilo, você que não passou por essa experiência, você não viu no cinema esse filme? Não. Você viu por DVD, Blu-ray, streaming, torrent, alguma coisa? Quando eu vi, ainda não tava nem no streaming, eu vi nos torrents. Aí depois entrou em Amazon, entrou em Telecine, e aí eu revi. Então, e qual foi a sua impressão desse filme? Então, primeiro eu preciso fazer um editorial de parte de Murilo Von Groll aqui no Quarto Panorama. Eu disse em 2 momentos, acho que foi no Generations, eu falei que a trilha de Primeiro Contato não era marcante. Eu revi o filme e eu disse uma bobagem no tamanho do Brasil. A trilha de Primeiro Contato é linda. Lindo. O tema do filme é lindo. E mais, eu disse no nosso piloto que a Star Trek 2009 era o melhor tema. Não é, o melhor tema é o de Primeiro Contato. Jerry Goldsmith, que ele fez, foi fantástico. Então, só esse pequeno editorial de minha parte no começo. Então, nosso jovem padawan certo está aprendendo a admitir os seus erros. Sinal Parabéns, Murilo. Ainda mais uns 15 anos ele vai ficar tímido. E o seguinte, quem escuta, acho que eu gosto de tudo, né? Porque até agora eu só defendi filme, né? E hoje nós teremos um episódio eu defendendo o Primeiro Contato. Só que isso não é eu. Daqui pra frente eu vou bater em todos os filmes e ter Erika Khan. Eu odeio tudo que vem daqui pra frente ter Erika Khan. O Erika Khan eu gosto, evidentemente. Mas é um filme que, sim, funciona pra mim, mas eu concordo muito com o que o Carlos disse. Ele funciona melhor ainda se for comparar ele com os outros 3 filmes de TNG, entendeu? Ele é disparado melhor. Eu falei que eu gostava mais de Generations, que eu gosto mais de Generations, mas é disparado melhor o Primeiro Contato. O Primeiro Contato, ele consegue impor um ritmo, como nenhum filme de TNG consegue. Ele consegue impor um clima de tensão que acho que nenhum outro filme de Star Trek talvez tenha conseguido colocar esse clima de tensão. E eu acho que ele tem uma aura quase de filme de zumbi, assim, First Contact. Então acho que sim. Acho que se não tiver pandemia, no próximo Halloween, o pessoal vindo aqui pra casa, eu vou colocar o Primeiro Contato pra gente assistir.
na época, a galera, os críticos e tudo mais, comentaram que tinham cenas no filme dignas de filmes de terror. Mas agora que a gente já passou pelo trauma de Generations, a gente está no Primeiro Contato, que é considerado o melhor filme, e mesmo um dos roteiristas, que é o Ronald Moore, junto com o Brannon Braga, e o Ronald Moore defende que Primeiro Contato também não é mais do que um episódio da Nova Geração. Então, Odo, tu já falou isso aqui e eu já, óbvio, quem sou eu pra contestar o Ronald Moore falando do roteiro dele? Mas Sim, eu vou fazer ele tá isso. falando... mas, assim, eu Eu tenho a acho fonte, que tudo, se quiser eu te mando. Não, tô dizendo, não tô questionando ele. Tô dizendo, ele tem todo o direito de falar sobre o que ele quiser, sobre o roteiro dele. Mas eu vou fazer a cara de pau de discordar dele sobre o roteiro dele. Que é, eu acho que ele tem muito cara de filme, mais cara de filme que o Generations e mais cara de filme que Insurrection. Eu acho que sim, com certeza. jamais funcionaria como episódio. Funcionaria. Não de 45 minutos, como um duplo funcionaria. Mas Não. deixa eu terminar minha linha de raciocínio aqui. Mas o filme, concordo, o filme podia ser mais curto. Deixa eu terminar minha linha de raciocínio aqui. Eu não falei isso no podcast de Generations porque eu achei que era ainda muito cedo. Eu acho que em Primeiro Contato é o momento legal para eu soltar essa ideia por ser o melhor filme. Eu vejo o seguinte problema nos filmes da Nova Geração. Sabe de que é a culpa dos filmes da Nova Geração não serem tão marcantes assim? Da série clássica. Por quê? A série clássica tinha 3 personagens mais marcantes, concordam? Kirk, Spock e McCoy. Concordo. E Scott num segundo escalão e o resto num terceiro. E o resto nada. Quando a gente foi fazer os filmes, primeiro, Jornada do Filme foi 10 anos depois do cancelamento da série clássica. Então, e com toda aquela vibe das reprises da série clássica. E Kirk, Spock e McCoy na cultura popular, tá certo? E os filmes seguiram essa pegada. Por mais que você tente dar uma participação a mais para um ou outro em determinado filme, a história do filme sempre é sobre os 3. Nova Geração, a série, foi uma coisa completamente diferente. Porque ao longo das 7 temporadas, 178 episódios, você tinha foco no Picard, no Riker, no Data, no Geordi, no Worf, na Beverly, na porra do Wesley. Então, quando a gente vai pro cinema, você realmente traduzir o que era a Nova Geração para um filme fica muito difícil, porque a gente tem um elenco muito grande. E eles tentam fazer isso. Claro que o foco nesse episódio é o Picard e o trauma dele com os Klingons, com os Borgs. Mas eu acho que acaba não sendo tanto assim, olha, isso representa a Nova Geração, por quê? Porque o resto é elenco de apoio. Vamos lá, qual é a jornada, o desafio dos personagens? Nada, eles só estão auxiliando ali. O que você acha, Murilo? O Worf, ele tem uma jornada. Não diria uma jornada, mas ele tem um papel significativo. Se a gente pegar ali, tirar Picard e Riker, que normalmente tem arcos em todos os filmes. Ele, do elenco secundário, e aspas nisso, ele é o que tem o maior papel em todos os filmes de jornada de TNG, é o Worf em First Contact. Data em Nemesis, né? Não, Data em First Contact. A tentação dele pela Rainha Borg. Não, mas eu acho que eu coloco o Data e não coloco o Data como elenco secundário. Eu acho que eu coloco o Data com Riker e Picard no primeiro pódio. Não, eu coloco nos filmes da Nova Geração. Nos filmes, filmes. É Data e Picard. Na verdade, Picard e Data. Ok. Riker não tem desenvolvimento porra nenhuma. De repente ele vai lá e casa com a Troy e acabou. Não, tá certo. Então, assim, vamos colocar o Picard e o Data no primeiro escalão e o resto tudo no segundo. Me diz alguém que tem um arco não, mas um papel mais importante que o Worf em Primeiro Contato. O Data. Eu falei que eu tirei o Data do jogo. Ok. Não, ninguém. O resto é só pessoal de apoio. É pra dar alguma coisa pra eles fazerem. O filme é sobre a luta do Picard contra os Borgs, e inclusive com os traumas que ele tem, e a tentação do Data de se tornar humano. Você concorda com isso, Carlos? Sim, eu acho que a gente tem eu acho que nesse plot que a gente tem a bordo da Enterprise, a gente tem uma dinâmica que é muito interessante, que é essa questão, tanto o Picard quanto o Data, eles estão na luta daquilo que os definem como seres humanos. O Picard em busca daquela humanidade que ele julga, daquela parte da humanidade perdida, quando ele foi abduzido pelos Borgs
teve toda aquela questão do Best of Both Worlds, e o Data nessa procura dele de se tornar mais humano, e eu acho que isso de certa forma, é um pouco o tema central do filme, essa busca, esse conflito da humanidade, cada um fazendo um caminho diferente, né? O Picard, um ser humano que teve essa humanidade na visão dele arrancada, e que quer recuperar isso, e ele mesmo não sabe o tanto que essa experiência com os Borgs afetou ele, tanto que a gente vê o papel da Lily, que é importantíssimo ali para que ele pudesse retomar o plumo. E o Data, que sempre foi a jornada do Data, essa busca de poder ser mais humano, e num determinado momento a Rainha Borg ela oferece isso, e isso cria um dilema, ou pelo menos, se não criou, ele falou que foi por 0,68 segundos, né, para ele, mas para a gente fica observando e fica esperando saber o que vai acontecer. Então eu acho que assim, agora eu só acho uma coisa, assim, na verdade esse filme ele não tem arco do Worf, na verdade esse filme o roteiro usa o Worf por quê? Para poder ter aquela cena do Picard na ponte. Então, assim, se você coloca qualquer outra pessoa ali, e sem tempo para contar uma história, não ia fazer sentido nenhum, ou a cena não ia ter o mesmo peso que tem. Ela tem, porque é o Worf, que a gente conhece, já da nova geração, de toda aquela questão da honra Klingon e tal. Então, acho que ele usa teria o mesmo peso. Só se fosse o Riker, talvez tivesse um peso parecido. Sim, mas aí eles têm que pegar o Riker e colocar a bordo ele tem que colocar o Riker para poder ter o esqueminha das duas aqui. Desculpa, é um episódio da nova geração. Tá? É uma historinha acontecendo no planeta, outra historinha acontecendo a bordo da Enterprise, para as duas se encontrarem no final. Cara, nada mais episódio da TNG do que isso. É um bom episódio. O Carlão queria se manifestar? O Carlão passou bem ali pela Rainha Borg. Pra mim, a Rainha Borg... Desculpa, murilando um pouco agora, eu só queria... Pra quem tá chegando agora, murilar é tu parar a pessoa no meio da tese e pegar uma outra tese do nada. Exatamente, é isso daí. Mas na verdade, eu vou retomar a minha tese, mas tem um pouco do que você falou, assim, isso. Aí tem uma outra coisa que, assim, First Contact, e aí eu acho que é um mérito do filme, tá? Mas, assim, ele tem concordo com o Murilo quando ele fala que o filme é bem amarrado e tal, é legal, e tem realmente drama e tudo, e ele é tão bom, mas tão bom, que, assim, se a gente tirar isso, aí eu vou falar por mim, não posso falar por vocês, mas quando a gente pega esse filme Primeiro Contato e olha por Generations, eu acho que o Generations dá a impressão que ele é um filme mais recente, se você for olhar os valores de produção. Tá? O CGI do First Contact, pra mim, ele cara, tem umas tomadas da Enterprise que você vê que são muito artificiais. LM? Tu que sabe sempre disso. Eu queria afirmar que a tese... Não, eu ia fazer essa pergunta pra vocês, porque First Contact foi o último filme de Star Trek que usou modelos nos efeitos especiais. Houve um mix ali de modelo com CGI. O filme que as cenas espaciais é 100% CGI é Insurrection. Então, pode ser problema de iluminação, tal, mas Primeiro Contato ainda era modelos, Carlos. Mas... Ou eu tô enganado. Pode ser, eu não vou entrar, mas assim, quando eu olho pro filme, eu vejo o que eles conseguem realizar, não é que seja ruim, entendeu? Não estou dizendo que é ruim. O que eu estou dizendo é que, assim, eu olho pro First Contact, e quando eu olho pro First Contact e eu olho pro Generations, eu falo, cara, não tem essa diferença toda, né? Eu acho até que para algumas coisas, as tomadas externas da Enterprise, que o pessoal queria derrubar, elas são muito mais bonitas para mim do que a da Enterprise E. A Enterprise E é feia. Essa é a verdade que a gente tem que dizer aqui, né? Não. Bom, primeiro, tem isso. Eu concordo com vocês. Eu não acho ela horrível. Mas vamos lá. Eu não sou fã de Voyager e a Voyager é uma nave muito mais bonita que a Enterprise E. Não gosto de Voyager também. A Voyager cara. Cara, eu não acho as naves século 24 bonitas, com exceção da Enterprise D. Mas vamos lá. Eu queria concluir eu tinha aberto uma tese. Fechei e vou abrir. O Carlos, então, o Carlos Murilô. Vai lá, Murilo. Murilei, é verdade. Eu vou abrir a tese de novo.
Carlão falou sobre a Rainha Borg. Pra mim, a Rainha Borg é um problema. Eu acho que barateou demais os Borgs. Não. A Rainha Borg. Explicar por quê, deixa eu concluir a minha tese. Eu acho que muito do medo que a gente sentia dos Borgs vinha do lance da coletividade. Entende, né, Carlão? Vinha do lance da coletividade. O lance, isso é tudo um. Eu acho que a Rainha Borg é um baita personagem. Então, eu não tô botando em questão. Pro filme, a Rainha Borg funciona muito bem. Zero contestação sobre o papel da Rainha Borg no filme. Acho que funciona super bem. Só que eu acho que ela enfraquece e embarateia os Borgs para o público. Eu não sei o que vocês acham. Odo, vai lá e discorda de mim. Eu discordo de você por quê? Eu acho que ela barateia os Borgs para os fãs de Star Trek. Não, mas é isso que eu tô dizendo. Eu acho que a Lily tem uma função que ninguém tinha no Generations, que é ter a visão da audiência que nunca viu Star Trek. A função da Lily no filme é essa. Ela ficar conversando com o Picard e o Picard ficar explicando as coisas de Star Trek pra ela. A Rainha Borg é a mesma coisa. Vamos entender os Borgs. Deixa eu explicar pro pessoal que precisa de uma explicação mais rasteira. Foi um mecanismo de roteiro para atingir um público maior. Não sem surpresas, esse é o filme da nova geração com maior bilheteria. Ou seja, atraiu mais público pro cinema. Odo, mas tu acabou de concordar comigo? Como assim? Eu falei, enfraquece pros fãs. Eu não disse. Pros fãs. Foi o que eu falei? Mas vamos lá, nós estamos falando de cinema. Não interessa se é série ou se é cinema. Foda-se os fãs. A gente tem que fazer algo que atraia público, que dê dinheiro para garantir outros filmes, outras séries. Uhum. Sim, concordamos. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Não, sim. A única coisa que eu disse é que eu acho assim, pra nós que somos trackers e temos o cânone na nossa cabeça de cabo a rabo, eu acho que enfraquece, tira um pouco dá uma baratinha dos Borg e viram coisa mais vira mais a gurizada da rua de cima. Vamos lá. Eu acho que pro filme não enfraquece. Não, eu acabei de ter, não enfraquece. Foi o que eu falei, tem que ouvir minha tese de novo, Odo. Tem que ouvir minha tese de novo. A tese é o seguinte, a Rainha Borg, ela é fodona no filme, ela contribui pro filme, é uma ótima vilã pro filme, porém enfraquece os Borgs para os fãs. Magia dos Borgs é o lance da coletividade, então ela sai da coletividade. Então, enquanto filme, mesmo para fãs, a Rainha Borg não enfraquece. Eu acho que o que você tá na cabeça é o uso exagerado da Rainha Borg em Voyager. Velho, Voyager, assim, quanto menos eu pensar, melhor. Carlos, fala aí sobre os Borgs em Primeiro Contato. Eu acho que eu vou ser obrigado a concordar com o Murilo. Olha, que evento! Que evento, assim, mas eu acho, vai ficar pra história. Primeiro, em relação à questão dos Borgs, assim, essa questão da Rainha Borg já é uma tese que já havia sido levantada anteriormente, que a presença, assim, os Borgs antes do First Contact, eles eram vistos como uma força da natureza ali, né? E aí era uma coisa muito mais temível, porque você não tinha um ponto fraco, você não tinha com quem falar, você não tinha com quem argumentar, vamos negociar uma paz. Negociar paz com quem, né? Então você não tem esse sentido. E aí, esse sentimento de estranhamento, quando você não tem uma liderança, e aí, assim, os Borgs eram uma força da natureza. Exato, pode charme. E no momento que você cria ali um representante, mas aí assim, no momento que você cria esse representante de quem são os Borgs, assim, você personifica isso, sim, você de certa forma enfraquece essa questão, mas eu entendo que isso aí é muito mais a necessidade de ter um vilão, né? De você personificar um vilão pro fã, pra pessoa que vai estar lá no filme, e aí talvez numa tentativa de ter um público diferente, de atingir um público que não é o público de Star Trek, mas um público mais genérico, esse público talvez tivesse a dificuldade de entender conceitualmente o que é esse Borg e o que são os Borgs, e se identificar ou entender essa questão do perigo, meio mal comparando a questão do Vigeiro em Enterprise, o filme, né? Quem é
Quem é o vilão? Enterprise. Eu nunca vi esse filme. Tô viajando aqui. Em Star Trek, o filme, né? Vulgo, o filme mais cansativo da história do cinema moderno. Então, acho que tem um pouco disso. Agora, essa questão do enfraquecimento, eu acho que sim, não é uma tese nova, né? E acho que... Mas, assim, a questão é, a cada escolha uma renúncia. Eu acho que funcionou para o filme. E eu acho que se não tem esse elemento no filme, talvez ele não tivesse funcionado tão bem, entendeu? Tá, mas, Carlão, eu não entendo. Eu vou usar um termo muito chulo aqui, mas é o único que me vem à cabeça. Eu não entendo esse fogo no rabo dos produtores de querer ter vilão em qualquer coisa. Não é, cara? Entendo uma coisa. Deixa eu concluir. Peraí, eu vou dar um exemplo. The Best of the Both Worlds. Não tem um vilão personificado. Isso vai dizer que funciona mal? Quantas pessoas assistiram The Best of Both Worlds? É isso aí, essa aqui é a questão. E quantas pessoas precisam ir no cinema assistir um filme e entendê-lo para o filme se tornar lucrativo? Esse é o problema. E aí, nessa linha do que o outro tá falando, é exatamente isso daí, tá? Quando você pega The Best of Both Worlds, você pega o episódio da 4ª temporada de Star Trek, na nova geração, que assim, se você fizesse ali Juquinha e Bananinha, ia ter gente assistindo, tá? O cara tá lá esperando, né, pra assistir. Você já tem uma base de fãs que vai assistir, que ele pode até não gostar, mas os caras vão lá assistir. No cinema você tem que levar a pessoa pra lá, e você não pode só levar o fã de Star Trek, porque isso não é suficiente para pagar, para pagar a bilheteria. E o fogo não é do produtor, o fogo é do público. O produtor, o cara que escreve o roteiro, o cara que ele dá o que o público quer, né? A não ser quando a gente está falando de coisas muito autorais, a gente está falando de um 2001, Odisseia no Espaço, a gente está falando de um Cidadão Kane, agora quando a gente está falando de um filme de entretenimento, um filme que é não é um entretenimento, mas não nem é um blockbuster, mas é um filme que pretende ser alguma coisa um pouco mais consumível. Cara, não tem jeito, existe o manual do roteiro, tá? Se você quiser escrever um roteiro de cinema, existe um manual para isso. E você tem que escrever daquele jeito. Se você não escrever daquele jeito, o teu roteiro nem passa para ser aprovado. Você não pode ser tão autoral como as pessoas acham que podem ser. Então Carlos, tem isso. Eu diria até mais. Eu acho que depois do Generations, vamos lá, 1994 foi o pico de Star Trek até hoje, tá? Teve o episódio final da nova geração, o All Good Things, que foi um sucessaço. Aí saiu o Generations. E ele rendeu menos dinheiro pro estúdio que o estúdio esperava. O que eu imagino é que houve uma conversa. Ok, a série tá no auge, maior audiência, a gente foi pro cinema, por que não rendeu tanto? Olha, a gente não vai conseguir render tanto só com os fãs. Vamos botar alguma coisa aqui para atrair quem não é fã. Tanto que eu lembro até hoje que para mim foi a melhor propaganda de filme de Star Trek até hoje. Qual que é a tagline do pôster? E era a tagline dos trailers de TV do Primeiro Contato. Resistance is futile. Isso, né? Eu lembro de estar no Brasil. Vocês viram no cinema, vocês dois? Sim. Mas eu lembro de estar no TV. Eu lembro de estar no Brasil. Eu lembro de estar no Brasil e de assistir na TV Globo passar propaganda de Primeiro Contato, no final aparecendo existir é inútil. É uma puta peça. E vocês já tinham visto The Best of the Both Worlds? Eu acabei vendo porque logo antes, pouco, 2-3 meses antes que saiu o filme, a Sick Video lançou uma fita em VHS para venda direta que tinha Kill Who, que é quando aparecem os Borgs pela primeira vez, e os dois The Best of Both Worlds. Então eu assisti esses antes do filme. Porque assim, gente, é uma experiência muito diferente, eu acho. Eu nunca vi First Contact sem ter visto, porque eu vi as 7 temporadas, depois eu vi os filmes. Então eu cheguei no Primeiro Contato vacinado. Então eu não sei. É por isso que eu queria saber a opinião do Carlão sobre como é que é ver sem o The Best of Both Worlds. Exatamente, você para, você fala, cara, o que tá acontecendo? Quem são esses caras? O que tá acontecendo?
Agora até me perdi aqui, cara. Vamos lá. Pera. Eu dei essa agora porque... Porra, Murilo, você não é o host! Não, mas não foi pergunta de host, foi uma pergunta de bar mesmo. Eu queria saber a opinião dele mesmo. Não foi, sério, eu não quis fazer isso. Vai. Caraca, eu corto isso. Peraí, só deixa eu terminar. Não, sério, não foi pergunta assim de querer assumir. Foi só de eu querer saber mesmo. Foi de curiosidade. Eu sei, é que eu tenho uma linha de raciocínio que eu tô tocando aqui, eu tô de olho no relógio pra terminar. Vai. Vamos lá. Vai lá, Carlos. Foi extremamente esquisito, porque eu tinha muita dificuldade ainda de assistir Jornada nas Estrelas, assistia pingado também. Tinha, provavelmente, acho que eu me lembro de Nova Geração da época, era o que a gente passava na televisão ainda repetido. E aí, o que acontece? Eu comecei a assistir Jornada por conta das Jornadas Inéditas. Nessa época, a gente ainda não tinha o canal SA, por conta das reuniões que o Luiz Castanheira fazia no Rio de Janeiro. Mas quando eu conheci a reunião, eles já estavam passando, acho que Deep Space Nine e Voyager, já não estavam passando, TNG já tinha ido há muito tempo, e eu não tinha visto. Então começa o filme, e o filme já entra, assim, precisava ter no último episódio, para você entender o que estava acontecendo ali. Mas eu acho que, assim, justiça seja feita, ele não é tão dependente, mesmo para quem não viu o The Best of Both Worlds, ele não é igual a TNG, que ele é tão dependente, dá para você aproveitar o filme, né? Agora, ele melhora quando você assiste The Best of Both Worlds, ele não é tão dependente. E tem uma vantagem, e talvez isso funcione a favor de quem não conhece a franquia, porque o filme ele já entra numa ação vertiginosa, né? E isso, eu acho que isso é positivo para alguém que de repente está procurando só um filme de ação, e muita gente está procurando Velozes e Furiosos 87, ele não está muito preocupado com a história, e isso acontece em First Contact, eu acho, de uma forma muito orgânica, mas talvez de forma... talvez eles não tenham planejado isso, mas acontece. Da maneira como o filme começa, ele já começa muito vertiginoso. E para quem gosta de filme de ação e não está muito preocupado com a história, ele já entra na porradaria, né? E tem gente que curte isso. Talvez isso seja algo positivo para o filme. E, de novo... Embora eu acho que Best of Both Worlds melhora, mas ele não é dependente. É um filme que você consegue aproveitar, você consegue se divertir com ele sem assistir o Best of Both Worlds, mas falta algumas coisas, né? E para mas o filme ele dá umas dicas do que aconteceu. Se você prestar atenção nas entrelinhas, você consegue entender o que está acontecendo. Não, eu acho que até ele é bem claro. O almirante lá fala, não, considerando sua experiência com os Borgs, você não vai. Então, assim, não é entrelinha, eu acho que ele é bem claro, ele é bem didático. Mas eu não sei que diferença né? Eu não sei qual é. Mas tudo né? bem, eu enquanto um público que não sei o que aconteceu, não assisti a série, já penso, opa, tem alguma coisa aí. Será que esse almirante é tão vilão? Nessa linha que você está falando, ele tem dois momentos que eu acho que ajudam a costurar isso. Um é esse que você comentou, que o almirante chega e fala, tal, e ele, né, e o Picard não confia no capitão, mas lá na frente, quando tem aquele bate-boca com a Lily, ele explica o que aconteceu, né? Então você não fica perdido, né? E isso é legal, porque aí eu acho que é uma estrutura clássica de roteiro. Você consegue... então... E aí o filme, nesse momento... promessa e recompensa. Exatamente. É uma estrutura clássica de roteiro. Tudo bem que nessa conversa, e quando o Picard vai lá e destrói as navinhas do Observation Lounge, é o que eu chamo de... que é uma característica de todos os filmes da nova geração, Patrick Stewart overacting. Aquela cena eu não engulo porque, assim, eu não vejo porque ele... Não! E vai lá e destrói as navezinhas. Assim, é aquele momento que eu vejo... Porra, por que ele tá fazendo isso? Eu acho que consegue ver a raiva. Quer falar? Não, vai, Murilo. Mandei. Eu acho que consegue transmitir essa sensação de raiva do ficar para com os Borgs e toda a sensação horrível, o sentimento escroto que ele tem em relação a eles, quando ele mata aquele alferes.
Exatamente. Ele metralha, e aí ele vai terminar dando com a metralha, e aí a Lily segura ele. Eu acho que é mais natural. Exatamente, do que ele dá aquele piti no Red Room. Então eu acho assim, é exatamente isso que eu tenho, eu acho isso. Que é uma cena melhor, não precisava ter aquela cena. Eu acho que ficou muito melhor expressado, ele metralhando os caras lá e berrando, depois ali ele fala, né, dá pra ver que ele tá sentindo prazer em matar o cara. Exato. Eu acho muito prazer, mas ele tá se sentindo vingado. E ali ele fala isso, ele sente prazer em matar o por isso que eu falo que essa cena das naves é o momento overacting Patrick Stewart que existe em todos os filmes. Mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês que é muito importante, e eu não posso sair dessa mesa de bar antes de perguntar isso pra vocês. Um dos grandes momentos do filme é quando o Data no final chega com aquela cara meio orgânica, meio androide. Odeio aquela cara. E fala pra... Eu acho a maquiagem excelente. Você pode não gostar, mas eu acho a maquiagem a maquiagem é maravilhosa. Tô dizendo que eu não gosto, acho feio. E aí, antes dele dar a pancada com o braço lá no tubo dos gases que destrói matéria orgânica... Aquele efeito especial... Ele fala... Exato. Ele fala resistance futile. Eu acho que essa fala tá errada. Eu acho que ele tinha que ter falado hello, Queen Morgan. Hello, Christopher. Alguém tem que garantir que todo podcast nós vamos falar do hello do Nerd. Eu quero ver, a gente vai estar falando aqui, sei lá, de Watchmen. E nós vemos que a gente vai enfiar o Hello Christopher. Mas ali é o momento Hello Christopher mesmo do negócio. Mas vai criar uma vinhetinha, toda vez que falar isso, entendeu? Momento Hello Christopher. Mas assim, mas eu não gosto. A questão lá do cara, eu não sei, eu não acho. Concordo, mas aí eu acho que esse tipo de questão ela é muito pessoal, né? E aí eu acho que ali tem esse momento do confronto, né? Do conflito e do confronto, e eu acho que tem algumas coisas que são interessantes, que assim, primeiro que é o confronto, né? E aí o fato da Beverly chegar antes de falar, quando o capitão toma a decisão, tá acabado, eu acho que, e na sequência, então peraí que ele não é meu capitão, eu vou lá que eu vou encarar esse cara. E eu acho que ao longo do tempo se construiu um personagem, então, e talvez o Picard seja, talvez não, com certeza, o Picard é dos capitães maiores que a vida, o maior capitão maior que a vida, né? E aí você jamais imaginaria alguém da tripulação confrontando o Picard, e alguém precisava fazer isso ali, né? Porque ele realmente tinha tomado uma linha de ação que ele mesmo já tinha se perdido, e ali ele tem esse papel importante, e eu acho, cara, a atuação do Patrick Stewart ali, eu acho ela adequada. Eu acho que ele não queria admitir que ele estava errado, para o Picard admitir, grande Picard admitir que estava errado, e a gente não, o tema não é esse, e eu sei aí a opinião principalmente do Fernando em relação à série Picard, mas eu acho que a série Picard é mesmo. Mérito dela é isso, é humanizar o Picard, tá? Porque o Picard, pra mim, ele sempre foi um cara chato pra caramba, porque ninguém pode ser tão perfeito quanto esse cara é. Assim... Exatamente, concordo com você. Eu reconheço a importância do personagem, reconheço tenho admiração pelo Picard, mas eu jamais queria servir numa nave com esse cara. Depois a gente vai conversar a respeito. Não, mas... Carlos, eu acho Carlos, eu acho o seguinte, o meu problema não é com a cena como um todo, com a Beverly falando pra Lily que se o capitão toma uma decisão tá tomada, e aí ela vai lá porque ele não é chefe dela, porra nenhuma, então ela vai lá contestar o cara. A discussão dos dois, eu não tenho problema. Eu acho que aí pode ser duas coisas. Pode ser a forma como o Patrick Stewart atuou, ou a forma como o Jonathan Frakes filmou. Mas no momento que ele pega a arma e dá uma porrada lá nos vidros, pra mim me parece muito artificial. Por isso que eu falo do Patrick Stewart overacting, tá? É esse momento específico. Eu acho que a cena toda que leva até isso faz sentido. Eu só acho que essa reação dele me parece exagerada pro que estava rolando logo antes. Pode ser problema da direção.
Tio Frakes. Eu acho que esse é o filme, eu não falo de Picard, porque Picard não tô nem um pouco afim de falar de Picard. Mas eu acho que é o filme, quando eu entendi, que a gente vê o Picard mais frágil emocionalmente. Não sei. Sim, porque depois disso ele virou produtor dos filmes e ele tinha as exigências dele. Aí tem. Tipo, dirigir um Jeep. Por exemplo, eu acho que é o seguinte, ele atirando lá demonstra uma instabilidade emocional não compatível com o Picard. Tipo assim, eu super vejo o Kirk fazendo isso, super vejo o Cisco fazendo isso, e eu não esperava a primeira vez que eu vi o Picard atirando com prazer no cara. Então é uma instabilidade emocional e eu acho que pro filme é um ponto positivíssimo a gente ver o Picard dessa forma. E as participações especiais? A gente tem duas. A gente tem o Robert Picardo como médico holográfico. E a gente tem o Ethan Phillips lá na cena do holodeck. O que vocês acharam? Do holodeck? Qual cena do holodeck? Só tem uma cena do holodeck. É a melhor cena do filme. Quando o Picard põe lá o... Tá. Na hora que ele chega, que ele tá procurando o como é que é? Nariz? Não, é o... Nick the Nose. Ele tem um troço no nariz que ele é sem cigarro, é o maior barato. Nick the Nose. É a melhor cena do filme. É isso aí. Cara... Bom, vai de cada um, né? Essa é uma cena que eu passo por ela assim, legal. Tomara que isso aqui acabe logo, que eu quero ver outra coisa. Não, mas eu acho uma das melhores cenas do filme. Eu acho que toda essa cena, o lance do Picard matando o cara, eu acho que é uma cena profundamente emocional. A única coisa que eu acho legal... Vá, termina aí, Murilo. Não, as minhas teses são rápidas. As teses são sempre rápidas. Era isso. Ele é jovem, não consegue ficar tanto. A única coisa que eu acho legal dessa cena aí é a referência ao Dixon Hill da primeira temporada da TNG, né? E aí, assim, essa referência ao Dixon Hill, e aí a gente descobre o que o Picard fica fazendo no holodeck, né? Ele tinha uma namorada lá, né? Isso é um assunto que eu sempre pensei nisso do holodeck. Será que não dá, meu? Aí já tomou uma chamada da namorada holográfica dele lá, que provavelmente em cada história deve ter uma, né? Pelo menos. Mas, o Picard é quase pedófilo de pegar aquela mina. Bom, isso aí é uma outra discussão, mas enfim. O Picard tem o quê? 70 anos nesse filme? Não, imagina. Não sei. Mas eu acho que ali... eu gosto dessa cena, isso, cara. A referência que ele faz ali ao Dixon Hill, lá atrás e tal. E no mais, é uma cena que quando eu vejo, se eu não estiver assistindo o filme, se eu tiver, eu tento dar uma passada nela, assim. Ela não é uma cena que me diga grande coisa, não. Mas falando de referências, vocês acham que esse é o único filme da nova geração que faz uma referência decente a Deep Space Nine? Defiant? Eu acho que vamos lá. Reza a lenda, não sei se é verdade, que os caras gravaram uma cena com Avery Brooks. É verdade? Vocês podem me confirmar? Nunca ouvi falar disso. Que ele entregando a Defiant pro Worf. Nunca ouvi falar disso. Não, eu já ouvi. Então, se tu não ouviu, deve ser boato. Mas, assim, eu não entendi por que a Defiant apanhou tanto do Cubo Borg. Porque todo mundo apanha do Cubo Borg. Não, mas a Defiant foi projetada pra não apanhar do Cubo Borg. Não. Mas o Cubo Borg se adapta. Eu acho assim, a Defiant é a nave que no pau a pau ela consegue assim, os caras vão demorar 2 minutos, ela vai levar 10, mas ela vai, não tem como. Não tem como. Mas vamos lá. Em primeiro contato, o Worf tá no filme por quê? Porque a Defiant estava lá, comandada por ele, e faz sentido a Defiant estar lá, porque é uma nave projetada para combater os Borgs. Exatamente. Mas tudo bem. Depois, em 94 Generations, não existia Deep Space Nine. Em Insurrection, tem o meio que cala-boca do Worf, que ele falava por que ele estava lá. E aquilo é inacreditável. E em Nemesis, quando ele já deveria ser o embaixador da Federação em Kronos, ele tá lá no filme com o uniforme da frota, como se nada tivesse acontecido. Normal, né? Eu sou embaixador da Federação, mas não, eu quero ser tático da Enterprise. Exato. Então, Primeiro Contato é a única série que realmente respeita Deep Space Nine? Respeita sim, porque Insurrection e Nemesis desonram. Não que Primeiro Contato faça um grande trabalho com Deep Space Nine, só que ela não desonra.
Insurrection, Desonra e Nemesis Desonra. Insurrection, Desonra, porque, tipo assim, o Worf não tá lá e não dá nem as horas. E, cara, eles perderam a oportunidade de Insurrection de fazer a Guerra do Dominion. Tinha que ser o filme da Enterprise na Guerra do Dominion. E Nemesis é ultrajante o que eles fazem, aquela ignorada com o Deep Space Nine. Então, assim, não que o Primeiro Contato tenha feito algo muito relevante, mas pelo menos não desonrou. Tá. Então, vamos falar agora do elefante na sala? Zefram Cochrane. Porque muita gente reclamou aí, porque o James Cromwell, que interpreta, é muito mais velho do ator que a gente viu no episódio Metamorfoses, da série clássica. Esse povo fã. Cara, Metamorfose, eu olhei o seguinte. Deixa o Fernando terminar. Deixa eu terminar a pergunta. E eu vou deixar o Carlos falar primeiro, porque é o nosso especialista e redator de análises de episódios de série clássica pro TB. É óbvio, vai. Então vamos lá. Então a gente viu, vamos lá, em Metamorfoses, independente da questão de idade, porque aí o fato do cara estar vivo ainda, trocentos anos depois, já indica um certo rejuvenescimento, então não vou pensar na questão de idade. Mas o cara que a gente viu em Metamorfoses tinha uma determinada personalidade. O Zefram Cochrane, que a gente vê em Primeiro Contato, tem uma personalidade completamente diferente. O que você acha disso, Carlão? Primeira coisa, independente do personagem em si, cara, eu sou fã da série clássica, eu escrevo sobre a série clássica, eu me apaixonei por Jornada nas Estrelas assistindo série clássica. A série clássica é uma série que ela foi escrita há mais de 50 anos e ninguém tinha a menor noção de que ia durar o que durou, tá? E a gente ia estar aqui hoje discutindo, não vou nem... Vamos sair um pouquinho dos filmes, a gente já está falando sobre Discovery, sobre Enterprise, sobre Lower Decks, sobre Strange New Worlds, a gente já tem Deep Space Nine, não tem. Então, assim, e aí, me incomoda muito, eu não tenho problema nenhum com a cara. Tem uma boa ideia, mas a gente não pode usar essa boa ideia porque lá na série clássica, aos 48 minutos do segundo tempo, o Capitão Kirk falou que não tinha mulher comandando nave estelar. Cara, o cara jamais imaginava que eles iam fazer uma série que ia durar 50 anos. Então, assim, eu na verdade, não sou esse defensor absurdo, assim, tal do Canon de qualquer jeito, porque acho que às vezes ele sacrifica a possibilidade de boas histórias, tá? Então, assim, posto isso, cara, eu acho que, assim, você ficar preso a essa, porque o ator, ele era mais, o Zefram era mais jovem, ou era mais velho e tal, cara, não me incomoda. Eu acho que a gente ter ali o Zefram Cochrane, que a gente conheceu em Enterprise, eu acho que Enterprise, tô meio com Enterprise, botei Enterprise na cabeça, no final, eu acho que Enterprise, assim, o filme. Eu acho que enriquece muito essa discussão do mito do herói, né? Essa discussão do que a gente endeusa às vezes certas referências e que a gente não conheceu e tal. E aí eu acho que isso é muito válido, porque eu acho que é uma crítica que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Às vezes alguns mitos que a gente tem, não discutir ou achar que tudo que se fala às vezes dos heróis que a gente tinha do passado era mentira, mas não, entender que às vezes as pessoas que são referências pra gente hoje, elas são pessoas que eram pessoas de carne e osso, eram pessoas com seus defeitos e falhas, eram pessoas, mas que ainda assim conseguiram produzir alguma coisa positiva para a humanidade. Eu acho que essa é a mensagem que esse Zefram Cochrane passa, e também bebe um pouco, e eu não sei se isso foi proposital ou não, e eu não vou me lembrar, e aí eu vou pedir ajuda aí pro especialista de Deep Space Nine, o Fernando. Tem um episódio, tem um episódio do você é o Nylan aqui, tem um episódio eu não sou Nylan, que a Kira vai atrás acho que era o não sei o que Lalas, eu esqueci o nome do cara. Linalas. Que era o The Circle.
herói o terceiro episódio do segundo ano. ação, da resistência, era o cara que tinha estátua, não sei o que e tal. E o cara, gente, eu não sou nada disso. Eu só quero. Eu tava tomando um banho, tomei um susto, caí pra trás e sem querer eu matei o cara. Mas isso, né? Tudo bem. E aí o Cis fala, tudo bem, mas assim. Esse símbolo que você se tornou, ele tem uma importância, ele tem uma representatividade. E o símbolo que o Zé Van Kroken se tornou, ele é maior do que ele como ser humano. Então é essa que é a mensagem. Né? Mas eu acho que tem uma diferença aí. Eu acho que foi excelente você trazer o exemplo do Ninalas, mas tem uma diferença. Quando a gente conhece o Ninalas, ele já tem a fama depois do que ele fez. Exato. O Zé Van Kroken, o pessoal da Enterprise o vê com aquela fama, mas ele não fez porra nenhuma. Exato. E ele nem quer fazer, né? Ele fala, cara, eu queria ganhar um dinheiro pra comprar uma ilha e levar um monte de mulher pra lá e ficar lá. Carlão, mas é exatamente isso que tu falou sobre como a gente idolatra pessoas que são como nós, carne e osso são humanos. A gente tá gravando esse episódio no dia que o Maradona morreu, e é exatamente isso, né? Uma pessoa que conseguiu contribuir para a sociedade com a sua genialidade, mas era uma pessoa de carne e osso. Aproveitar o contexto histórico do dia que... Não, pera, me explica como o Maradona contribuiu para a sociedade. Tá, eu exagerei, contribuiu para os apaixonados por futebol. Mas não é o assunto de hoje. Mas sobre não tenho o que acrescentar a tese do Carlão, que foi brilhante, mas sobre o Metamorfose, eu resolvi de forma muito fácil esse problema aí do Zé Van Kroken. Eu deletei Metamorfose no meu cânone. Beleza. E vamos para pensar Você deletou o Balance of Terror? Não, óbvio não. Você tem que deletar. Porque, primeiro, a Enterprise ela nunca funcionou daquele jeito antes e nunca voltou a funcionar. Segundo, no Balance of Terror, os caras falam que os Romulanos não tinham não tinham motor de dobra, era só força de impulso. Sim, não, mas gente, eu também tem a ver eu ter muito mais apego a Balance of Terror que... Não, mas não pode. Não pode. Não. Mas, Carlos, eu acho que o que o Murilo falou é válido pelo quê? Quantas pessoas que assistiram... Murilo, você agora tá concordando com o Murilo, tem alguma coisa errada aqui, cara. Não, vocês dois, mesmo episódio, conseguiram concordar comigo, é um feito assim, ó, dado. Eu não estou concordando com o Murilo. O que eu estou dizendo é, quantas pessoas que assistiram Primeiro Contato assistiram Metamorfoses? Isso é uma pergunta bem válida, muito pouca gente. Muito pouco. Pois é, então o Murilo está certo de, ok, eu vou interpretar isso como uma nova releitura. Deixa eu esquecer o que aconteceu lá atrás. Por quê? Porque quem foi assistir o filme sem ter visto porra nenhuma antes, estava assistindo dessa forma. Entendeu? Então ele conseguiu se liberar das amarras do canon. Não pode violar o canon. Já, para pensar, nós estamos em 2020, 25 de novembro de 2020. Se fosse um episódio de Discovery, ou de Picard, ou de Lower Decks, olha, estão mostrando o Zé Van Kroken diferente do que foi o Metamorfoses. Nossa. Meu Deus, acabou o mundo. O Kurtzman acordava demitido amanhã. Aí o cara vai fazer umas ligações pra ver se foi demitido. Que aí eu vou fazer só um parêntese, mas assim, e a gente, né, vocês fiquem à vontade para seguir ou não, porque realmente não é o tema da conversa. Mas assim, para quem é mais jovem, e aí eu não estou falando do Murilo, não é nenhuma pedra sobre isso. A gente estava lá, apesar da nova geração ter chegado aqui há muito tempo, muito tempo depois, a gente sabia as histórias da nova geração. Quando a nova geração estreou, o pessoal reclamava que o Picard era francês, reclamava que não podia ter Wolf, não podia ter Klingon na ponte da Enterprise, que os Klingons eram inimigos da população. O Picard era careca. Reclamava que era careca. Reclamava que Android na Frota Estelar não era canon. Esse tipo de bobagem, né? Quando teve a Deep Space Nine, o pessoal reclamava que não tinha nave estelar,
que o Sisko não era capitão, era comandante, reclamava que Jornada nas Estrelas não podia ter religião em Deep Space Nine, em Star Trek não era canon, e por aí vai. E assim vai, se a gente for dizer. Então assim, o que não existia nessa época era a internet para dar voz pro hater, mas o hater sempre teve aí. Exato. Tá? E as pessoas escolhem assim, eu não quero gostar por causa disso, ou eu tenho um amor tão incondicional à série clássica que eu vou odiar a nova geração. Aí eu tenho um amor tão incondicional à nova geração que eu vou odiar. E aí começa a criar as suas verdades. E quando cada um cria a sua verdade, cara, não tem como você dissuadir a pessoa disso. Todas as séries de Jornada têm qualidades e defeitos. Tá? Todas elas têm os seus pontos fracos, os seus pontos positivos, e todas elas vão falar para um público e não vão falar para outro. Agora, daí a dizer que aqui você não gosta é ruim, vai uma diferença enorme. Nós falamos exatamente. Não, pera. Generation, eu acho que nem tanto, Murilo, apesar de você ser a prova viva do que eu vou falar agora. Tem gente que defende Nemesis. Porque foi, sei lá, o primeiro filme de Star Trek que viu no cinema lá em 2001... e tal, e eles defendem Nemesis. Nossa, não sei o quê. Não, mas a gente tem que olhar a posição de cada um. Eu tenho o Jornada 5 num lugar especial para mim. Eu sei os defeitos dele. Uhum. Mas eu jamais vou colocar ele como o pior filme de Star Trek. Não, o pior é Nemesis pra mim. Eu nunca vou colocar como o melhor também. Vamos lá. Melhor então, é o 6. Tem gente que não consegue ver que tem uma questão de gosto envolvido na história. É assim Exato. Que eu quero e é assim que eu gosto, entendeu? Odo, uma questão que eu sempre bato aqui nessa tecla no podcast, que é sempre a diferença do meu gosto sobre o que é o melhor. Por exemplo, nos filmes de TNG, eu sempre bato, eu acho que todo episódio eu falei isso, que eu reconheço que o Primeiro Contato é melhor que Generations, mas o meu gosto, a equação fechou pra mim, Generations, entendeu? Então, exatamente o que o Carlão falou. As pessoas têm que começar a diferenciar. Não é porque eu não gosto que é ruim, entendeu? Não é preto no branco a questão. Deixa eu fazer 2 perguntas rapidinho, porque um de nós tem uma reunião de condomínio para ir. Eu tô olhando aqui, podem seguir aí que ainda não começou. Boa. Uber não chegou ainda. Tem aquela história, né? Primeira chamada, segunda chamada. Na verdade, não. Primeira convocação, segunda convocação. Vai na última. Vamos lá. Trilha sonora. No Generations, a gente teve Dennis McCarthy, que ainda que ele tenha criado um ou outro tema bem interessante, como, por exemplo, o To Live Forever, que é o tema logo depois da morte do Kirk, e os créditos finais do Generations, mas eu acho que é uma trilha meio de elevador, no geral. Particularmente a abertura. Eu assisti Generations no cinema. Eu só fui perceber que tinha música tocando quando a garrafa chocou contra a nave. E aí, em Primeiro Contato, eles chamaram um tal de Jerry Goldsmith, oscarizado, que tinha feito muitos anos antes a trilha de Jornada nas Estrelas do filme. O que vocês acham da trilha de Primeiro Contato? Manda lá, Carlos. Eu acho ela é muito boa. Eu acho ela é bem eficiente. Eu não acho que ela, ao longo do filme como um todo, ela é uma grande trilha, mas eu acho que ela abre muito bem, eu acho que ela abre de um jeito que ela te coloca no clima do filme. Eu acho que, assim, você ouve a trilha e você sabe, se você fechar o olho e ouvir a abertura, você sabe do que o filme vai falar. Você sabe que vai ser um filme mais sombrio, um filme mais fechado, e nem por isso é uma música ruim. É uma música muito bonita, mas é uma música sombria e que está totalmente adequada com a história que o filme quer contar. Acho que também fecha muito bem, acho que o fechamento, mas acho que é um fechamento meio clássico. E tem algumas sacadas ao longo do filme que é meter o tema Klingon, tan-tan, 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 na hora que o Worf tá a bordo da Defiant vai e manda a Defiant entrar em rota de colisão com o Cubo Borg. Cara, isso e aí ele conecta, né? Ele consegue conectar de uma forma muito orgânica
essa questão do Luffy com o Klingon, com os Klingons que a gente conhecia da série clássica, e com a série clássica e consequentemente com a história de Jornada. Então, assim, em termos de música, talvez eu só ouço a música de abertura, assim, boto lá no CD e vou ouvir. Mas acho que em termos de construção de linguagem ao longo do filme, ela é muito bem feita, muito bem executada e muito eficiente. Sim, Manda lá, Murilo. Pra mim, tá entre as melhores trilhas do Jerry Goldsmith, junto com Air Force One e Leviathan. Acho que tá nesse hall aí das melhores dele. E eu vou dar um carteiraço aqui de músico. A trilha dele é super sagaz e inteligente. O tema do filme é um tema que foge do padrão de Star Trek e que tem uma harmonia, assim, que é cavalar de fantástica. E é uma coisa, assim, que é pra poucos, é pra quem tem mesmo... Nasceu com o dom ali enterrado no cérebro. Então, assim, sem palavras, como o Carlão apontou, o lance da construção do trailer é muito bem. O filme é super bem mixado. Acho que som e trilha sonora definitivamente não é um problema do filme. Eu tenho nada contra o Dennis McCarthy, eu acho que é um ótimo compositor que sempre foi subaproveitado, entendi, muito por efeito Rick Berman. Odo, tu pode me dizer, tu que decora tudo aí, quem é o compositor do primeiro ano de TNG? Como é que é o nome dele? Dennis McCarthy. É o Dennis McCarthy também? Vamos lá, o tema... Não, vamos lá, são dois. Dennis McCarthy e Ron Jones. Ron Jones, sei que eu queria lembrar. Os temas dele são muito mais marcantes. Por exemplo, eu ouço eu consigo lembrar o episódio, sei lá, aquele que o Picard foi pra Stargazer, eu consigo lembrar pela música qual o tema é. A partir daí vira tudo música de elevador, muito por causa do Rick Berman. E Generations idem, a única música memorável de Generations é a dos créditos, como tu apontou. Em Primeiro Contato isso muda. Nós temos uma trilha marcante, muito bem mixada e muito bem editada ali nos pontos principais dos filmes, como o Carlão apontou, a inteligência de colocar o tema Klingon ali na cena do Worf, e o próprio tema, que o tema é lindíssimo, o tema ele é extraordinário. Mas, Murilo, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse tema fugiu do padrão de Star Trek. Vamos lá, qual é o padrão de Star Trek? Vamos lá. Música de elevador. Não. A gente teve Jornada 1. Bom, a gente tinha as músicas da série clássica que tinham trilhas bem marcantes. Não, tinha. O tema... Tem músicas... E... Não. Tem músicas da série clássica que são usadas como piada até agora. Tan 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 tan. Mas assim, ó, por exemplo... Pera. É Rick Berman. Vamos pegar assim, eu vou encurtar... eu vou mudar a frase. Pera aí, é minha vez de falar. Aí a gente foi... Jornada nas Estrelas do filme, de Jerry Goldsmith. Ele criou o tema, que até hoje é associado com Star Trek. E, na verdade, o tema principal do filme é o tema da Ilia, que é... Beleza. Aí veio o James Horner, no Jornada 2 e 3, que ele tem uma autoria própria, mas você vê que tem uma certa... Ele tá se inspirando um pouco no que fez o Jerry Goldsmith no primeiro filme. Depois veio o Leonard Hosman, que fez uma trilha que não tem porra nenhuma a ver com Star Trek. E aí veio o Jerry Goldsmith no filme 5, reaproveitando temas do Jornada 1, mas criando temas novos e fazendo aquela que é a melhor trilha de Star Trek até hoje, Jornada 5. Eu acho que Jornada 5 briga com o Primeiro Contato, briga com 2009. Não. A trilha. O tema, ok. O tema de Primeiro Contato é outra história, mas a trilha do Jornada 5 é maravilhosa. É a única trilha de Jornada nas Estrelas que você consegue pôr pra ouvir de cabo a rabo sem ficar entediado no meio. Jornada, sim. Jornada. Falei de Jornada. Jornada 6, Cliff Edelman, fez uma trilha muito boa. Como o Carlos falou, ela é mais sombria, ela indica o que é o filme e tal. É uma trilha boa, mas que só sobrevive pelos temas, não pela trilha como um todo. Veio o Dennis McCarthy com Generations. O tema de créditos é muito bom. Não, o tema de créditos, mas só isso. E aí volta o Jerry Goldsmith. Mas aí o meu ponto é, Murilo, você falou, ele fugiu do que é o padrão de Star Trek. Não havia um padrão de Star Trek. Mesmo na série Jornada nas Estrelas Nova Geração,
quando eles resolveram fazer a série, eles foram atrás de qual tema? Qual vai ser o tema da série? Vamos criar um novo? Não. Pega aqui o tema de Jerry Goldsmith Não, e o Dennis McCarthy reorquestrou e gravou de novo. Não, mas sim, entendo o meu ponto. Eu exagerei, que é rata. Ele fugiu da Era Berman, porque a Era Berman, trilha sonora e Era Berman não são coisas que... Ele fugiu de TV. Esse é o Aí, ponto. aí Jerry Goldsmith é um falar mais. compositor para cinema. Sim, é um filme, não é um episódio. Como Generations era só um episódio. Se for pro cinema. Não importa. Mas eu assim, assisti o episódio de 50 anos de Doctor Who no cinema. Quer dizer que é um filme? Não. Mas eu gosto de Primeiro Contato, mas continuo dizendo, ele não tá tão longe assim de ser um episódio, não. Ele é um bom episódio. Tá, mas vocês acham ele melhor que do que de TOS? Pera, Manilo, guarde esta pergunta, que eu ia soltar justamente essa como a última questão do podcast. Desculpa. Imagina. Impressões finais sobre Primeiro Contato. O que vocês acham do filme como um todo e como ele se compara com outros filmes de Star Trek? Vai lá, Murilo. Então, vários pontos. Primeiro, é uma trilha sonora, como a gente acabou de dizer no último tópico do podcast, uma trilha sonora linda, o tema é lindo, como o Carlão apontou, ela reflete o que vai ser o filme. Eu revi hoje, no dia que a gente tá gravando, eu revi o filme, e aquele começo dos créditos iniciais com a trilha, aquilo lá é muito bonito. É muito bonito mesmo, aqueles créditos iniciais com a música. Lembra muito o próprio começo de Tu Apontou a Fronteira Final. E sobre o filme, é um filme, como eu disse, é super redondo. Não é um trocinho, meu Deus, é o Cidadão Kane de 96, não é? Mas é um filme super redondo, que funciona super bem, como eu disse. Eu acho que ele atrai atrai pessoas que... Até o Odo trouxe... Não foi o Odo, foi o Carlão. Trouxe essa pergunta, acho que foi no episódio de Beyond, perguntando se Star Trek era pra todo mundo. Eu respondi que depende se Star Trek é pra todo mundo, depende do filme. Eu acho que o Primeiro Contato é pra todo mundo. Se eu botar aqui hoje com a minha família pra ver o Primeiro Contato, vai funcionar. Pimpa. Óbvio que tem aquele problema do The Best of the Both Worlds, tem que ver ou não. Passando por esse problema, eu acho que funciona pra qualquer um. Tem esse elemento de filme de zumbi, acho que também funciona super legal, super bem. Como eu disse, no próximo Halloween em casa eu vou colocar ele. Eu acho que Redondo não é uma obra-prima do cinema moderno, mas Redondo é o melhor filme de TNG. Não que os outros sejam obras-primas, mas é o melhor. E em relação aos filmes de TOS, eu diria que ele é menos que A Ilha de Khan e que a última e A Terra Desconhecida. E aí eu acho que ele encabeça ali com A Procura de Spock. E ele é melhor que Desculpa, ele é pior que o A Ilha de Khan e A Terra Desconhecida. Pior que A Volta para Casa, e eu acho que ele encabeça ali com A Procura de Spock, e ele é melhor que 1 e o 5. Ô Murilo, deixa eu só botar em contexto aí o que você tá falando. Você sabe qual foi o Oscar de melhor filme em 1997, ou seja, filmes que foram feitos em 96? De qual eu não sei. O Paciente Inglês. Foi. Já assistiu? Já ouviu falar desse filme? Nunca nem ouvi falar. Eu já assisti e dormi no meio. É um filme horrível. O Oscar tem essas coisas, por exemplo, Não. Isso daí era na época da Miramax, subornando a galera. Então, assim, vou ser sincero com você. E olha que eu não sou tão fã da Nova Geração. Primeiro Contato é um filme melhor que O Paciente Inglês. Sinceramente. Carlão, considerações finais aí. Primeira consideração final é que o Oscar não é sinônimo de qualidade, né? O Oscar é eleição. Sempre foi e continua sendo. Então, eu assisto, tal, mas não é nenhuma referência de qualidade. É um prêmio da indústria para a indústria. Então, só por aí você já vê. Primeiro Contato, como vocês já falaram, é o melhor filme da Nova Geração. É claro que os outros filmes não são bons, mas Primeiro Contato tem seu brilho, né? Tem a sua eficiência. Cada vez mais me convenço que ele é tanto quanto os outros, e todos os filmes da série da Nova Geração são grandes episódios, tá? E esse é um grande episódio. Ele tem a estrutura clássica, você tem ali as duas histórias, como eu já falei, trabalhando em paralelo. Você tem um vilão, você tem um pouco de humor, você tem uma estrutura bem clássica. Bebe até um pouco da fonte da série clássica, quando ele vai procurar o tema Klingon pra gente, né, dar
subiu um pouco o tom aí na hora que o Worf tá lá. O tema de Moby Dick, que é um tema atemporal, é um tema muito presente em episódios da série clássica, como Obsessão, por exemplo, como depois o filme que para muitos é o melhor da série clássica no cinema, que é A Ilha de Khan, também tem essa questão do Moby Dick, onde você tem ali o Khan naquela vingança, naquela busca de vingança pelo Kirk. Então é um filme que ele navega muito por isso. Então ele tem seu mérito próprio, ele tem luz própria, ele funciona bem, e eu acho que ainda vale a reassistida, e acho que é um filme que, para mim, pelo menos, não é que ele envelheceu mal, mas é um filme que, depois que você vê a primeira e a segunda vez ali, eu acho que acaba não tendo tanto pra você revisitar esse filme, tá? Mas, e aí, talvez eu vou entrar num tema que o Fernando costuma colocar muito, que é a questão da alma do filme. Eu acho que os filmes da série clássica, mesmo os ruins, têm mais alma do que os filmes da TNG, tá? Mesmo tendo o filme, e isso eu acho que não é um demérito. A nova geração, quando ela veio, a série, ela veio pra TV, ela tinha ela representava um pouco daquele momento ali onde a gente estava muito em voga de questão das corporações, aquela coisa de Star Trek Reunion, tem um pouco disso. E TNG é um filme meio... É um filme de empresa, vamos dizer assim, né? É um filme em que você tem as coisas muito bem certinhas e talvez por isso a gente estranhe um pouco quando o Picard dá uma espanada, né? Eu acho, em resumo, é um bom filme, é um filme que vale a pena ser revisitado, mas eu acho que os filmes da nova geração, talvez com exceção até do primeiro filme da série clássica, eu acho que eles têm mais alma do que os filmes da nova geração. Carlos, eu tô muito feliz de ouvir de você falar que a série da nova geração não tem alma. Eu concordo com você. Ai. Vamos lá. Carlos, como é que tá a sua reunião de condomínio aí? Já começou. Tô aqui ouvindo. Então, vamos encerrar aqui. Vamos. Então... Não, eu só queria ouvir muito de vocês antes. Eu sei que eu não sou o host, mas onde é que vocês ordenam aí o filme na lista de vocês? Lá embaixo. Carlos, lá embaixo também, né? Não, mas eu queria nomes. Se bobear, ele vai ficar depois do Into the Darkness, cara. Certamente. Darkness é melhor. Mas eu tava perguntando exatamente... Então, eu acho que a gente tem problema de ordenar. Eu acho que dá pra ordenar série clássica e nova geração, que eles foram imediatamente um depois do outro, e em termos de técnica de cinema não teve tanta grande evolução naquele período, mas comparar com Kelvin é complicado. Então, vendo só com o TOS, o primeiro contato ele é melhor e pior do que de TOS. Murilo Monroe, que ele é pior que a Ilha de Khan. Ele é melhor que o Jornada 1. É melhor. Melhor que o Jornada 1. É melhor que o Jornada 5. Isso, ó. E empata com a Procura de Spock. Não, ele é melhor que o Jornada 1. Ponto. É bem melhor, né? Também não é uma missão muito lá pra lá difícil, né? Eu vou falar que eu não gostaria de colocar a Jornada 1 nessa conta, porque eu acho assim, Jornada 1, ele tem os seus defeitos, mas eu acho que ele tinha uma ambição alta, né? E talvez ele tenha falhado nisso. O problema é esse. Ninguém entendeu a ambição do filme. Ninguém entende o filme. O filme ele é entendível. Não, a gente entende o filme. Se você analisar como Star Trek, você não entende. Exatamente. Se você analisar como ficção científica, você entende. Se tu vê depois dos olhos, tu entende. Guardadas as devidas proporções, eu quero que as pessoas entendam que eu vou falar, mas assim, você tem que olhar para eu olho, cada um olha do jeito que achar melhor, pro motion picture, eu olho mais para 2001, Uma Odisseia no Espaço, do que para um filme de aventura, guardadas as devidas proporções. Exatamente. Tá? E aí, eu não coloco esse primeiro filme, então, a gente teria que começar do 2 em diante, tá? E aí, do 2 em diante, provavelmente ele vai ficar ali na frente do Star Trek 5 e vai brigar. Vai brigar fácil com o Star Trek 3, mas vai brigar. Não isso é ela. Exatamente o que eu disse. Ok, 2 votos a 1.
isso encerra a nossa posição. O melhor filme da nova geração é compatível com Jornada nas Estrelas 3, A Procura de Spock. Exatamente isso. Dito isso, Carlão, vai lá para sua reunião. Brigadão por ter você aqui. Pessoal, que agradeço, obrigado pela compreensão e desculpa o atraso. Tô voltando aqui, grande abraço. E lembre sempre, né? Hello, Christopher. Sempre. E Murilo Von Groll, o nosso padawan. Não, Zé, uma honra sempre que é aqui. Se eu ficar quieto, porque vocês são tão geniais que só aprendo, né? Tanta genialidade, Zalando, assim, só fala em genialidade. Eu já te disse que eu odeio puxa-saco. E eu já disse que eu odeio ironia. Eu odeio que eu não tenho ironia. Exato, eu queria essa fala registrada para a posteridade. Eu odeio que eu não entendi ironia, é um fraco. E Pessoal, queria agradecer. Obrigado pela audiência povo aí. E vamos dar ele pra não tomar ele. Agora a gente vai falar semana que vem do Insurrection, que é um filme que eu tenho certeza que todo mundo aqui ama. E vamos lá. Valeu, gurizada. Velho Grêmio. semana que vem o nosso podcast sai a cada 15 dias. Verdade. Mas então, Insurrection. Aguardem 15 dias pra gente falar sobre esse filme maravilhoso. Vamos lá. Então, pessoal, obrigado pela audição. Não esqueçam que não é só ouvir o podcast. A gente está num trabalho hercúleo de pegar os guias de episódios do Trek Brasilis, inclusive os filmes, e trazer do conteúdo clássico para uma plataforma mais moderna. O Carlos, que era o autor dos episódios da série clássica, do guia de episódios da série clássica, está envolvido nisso. Murilo está revisando os episódios escritos originalmente pelo Luiz Castanheira para Deep Space Nine. Eu tive que ver Veridian de novo, olha aí, ó. Pra ser como eu amo TB, pra ver Veridian de novo Então, não é só ouvir o podcast. Acessem lá o TB, a gente tá fazendo muita coisa legal pra vocês. E comentem aí, né? Participem do debate, não é só três. Não é só nós três. Inclusive, eu preciso ver qual a trilha que eu vou colocar, porque a galera tá reclamando do som de garfos e pratos. Então, é que nós estamos no bar, né? A gente vai ter que tirar o som e meter uma trilha. Eu preciso ver como eu faço isso no Audacity. Galera, brigadão por ouvir e, infelizmente, estaremos de volta com Insurrection. Hello, Christopher. Hello, fonte da juventude. Não mais, pessoal. Não é Piratas do Caribe. Fui! Valeu! Hi, Christopher. I'm Nero. Dá uma dica pra ti, Odo. Queria dar uma dica pra ti. Eu tava escutando o podcast e ele começa com aquele jazz meio Jô Soares, né? Sim. Então, eu ia indicar pra tu começar com igual o Jô. Uou! Assim, que é dar um clima do jazz, acho legal. Uou! Eu sou o Fernando Rodrigues. Eu sugiro que você faça isso quando você for o host. Ok, seguimos a vida. Tudo bem que da última vez eu roubei essa abertura sua, né? Mas tudo bem. Mas, tipo, vamos lá. 33 segundos e nada ainda. Vamos lá. 3, 2, 1.